Ei, lindeusa, como é que você tá? Vamos bater um papo hoje sobre como você se prepara para o trabalho? Vamos nessa? Isso é super importante, né? Lembra que eu falo sempre para você que tudo sai de você, a partir de você, tudo nasce. Então, se você não estiver bem, se você não estiver preparada para sustentar o que vem, você vai ficar sem energia no final do trabalho, você pode ter alguma intercorrência que fica difícil de manejar, de gerenciar durante o trabalho, enfim. Você pode estar aí atraindo coisas que você não deseja, não quer para o teu trabalho, para o teu servir, no teu dia a dia, na tua semana. Então, vamos falar disso? Eu quero falar de preparação de um lugar um pouco mais profundo. Porque a gente tende, e eu também fui muito assim, tá? Não se sinta só nesse processo, mas eu também era assim, eu ficava muito preparada com o ambiente físico, às vezes, né? Então, estava sempre preocupada com a higiene do local, né? Tá limpo, asseado, bonito, agradável para o meu cliente. Obviamente, me preocupava com a limpeza energética. Eu, como alinhadora energética, estava sempre preocupada com isso, de estar com o ambiente preparado energeticamente para o meu cliente. Eu também me preparava, me cuidava, tal. Mas eu digo para você hoje que essa preparação que normalmente a gente faz de meditar, de às vezes usar os nossos cantos, os nossos rezos, os nossos mantras, enfim, cada um tem o seu ritual, a sua ritualística para o preparo do trabalho, ele não é suficiente. E eu quero trazer para você um ponto aqui muito, muito importante, e para não dizer que ele é o fundamental, e que você deve, e aí é dever mesmo, tá? Começar por ele. Que ponto é esse, Cris? Fala logo. O ponto é aqui, ó. Sua mentalidade. Gente, mentalidade é tudo. E quando eu tô falando de mentalidade, eu não tô falando só de pensamento positivo, não. Eu tô falando de você poder tomar esse lugar como seu, gerenciando o seu fluxo mental. E o seu fluxo mental, ele não é feito só de pensamentos. O seu fluxo mental, ele é feito de sentimentos, emoções, pensamentos. E o seu fluxo de pensamentos, emoções e sentimentos, ele é muito ritmado pelas tuas crenças e os teus padrões. Aquilo que está aí dentro de você, esse adubo que nutre as tuas raízes. Porque muitas vezes a gente acha que o problema são as nossas raízes, né? É o nosso sistema, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso vô, nosso bisavô, nossa bisavó, o que eles fizeram. A gente fica muito preso nas histórias do que aconteceu. E o nosso problema, a nossa questão, né, como a gente fala em sistêmica, que não é problema, é questão, não são as nossas raízes, não é o nosso sistema, mas é o que está embaixo delas, o que aduba as nossas raízes, o que sai lá de baixo e está nutrindo, fazendo com que esse software, esse bug continue rodando aí dentro. Esse adubo, essa coisa que está aí nutrindo as tuas raízes, que está aí fazendo, ditando o ritmo do teu fluxo mental, é o que você precisa trabalhar. E aí você começa a fazer esse trabalho se observando. Primeiro ponto, se observe. Observe como é que você olha para o seu trabalho. O que ele é para você? Como é que você olha para si mesma nesse lugar? O que você espera do seu trabalho? Como é que você está se relacionando com ele? O que é o dinheiro para você nessa relação? O que é o cliente para você nessa relação? O que significa essas trocas que você tem com o trabalho, com o dinheiro, com o cliente? Como é que você vai usar isso que você recebe nessas trocas para você? É muito importante que você possa observar isso, fazer essas reflexões. Por quê? Porque, gente, ó, você sabe que tudo é energia.
E a nossa frequência energética, ela constrói um campo vibracional. E o fluxo mental que a gente está produzindo nesse momento, nesse aqui agora, ele tá aqui, ó, fazendo uma vibração aqui no meu campo. E é essa vibração aqui no meu campo que tá fazendo você estar conectado aqui nesse vídeo agora. E é isso que a gente faz com o nosso cliente dentro do set terapêutico. O nosso campo vibracional, ele tem a capacidade de induzir ao nosso cliente a um nível de consciência. Isso é muito sério, muito importante e é de extrema responsabilidade nossa enquanto quem gere esse setting, esse lugar de terapêutico onde o cliente vai vir para ser tratado, para ser olhado, para que a gente possa auxiliar, apoiá-lo nesse processo de expansão de consciência. Então, às vezes você tá aqui, tá sorrindo, tá bem, tá olhando para o teu cliente, só que essa comunicação, ela não tá coerente. Tem alguma coisa aqui que não tá vibrando bem. Você tá com medo, você tá se sentindo insegura, você tá achando que o fato de você não ter feito determinada coisa ou ter feito outra coisa de um jeito assado, cozido ou frito pode estar influenciando, pode não dar o resultado que você queria. Porque essas noias acontecem com a gente. Fala assim, ai, eu tô acostumada a fazer um rito, aí eu não fiz, ou deixei de fazer. Nossa, esse cliente é assado, cozido, frito. Ah, eu não fiz isso, ah, eu acho que não vai dar certo. Ai, gente, eu devia ter feito. Pronto, você já bagunçou o teu fluxo mental. Já jogou uma tinta, uma água suja na tua fonte. Então, a gente poder perceber o quanto de crenças e medos e padrões e inseguranças que a gente vai gerando, porque a gente vai se conectando com o medo, a gente vai trazendo falas. E essas falas estão vindo da onde? Que falas são essas? Elas são reais? É muito importante você olhar para isso, porque o cliente, ele percebe, gente. Por mais que o cliente venha, ele esteja na dor, porque ele vai estar na dor, ele também tem um campo vibracional. E o campo vibracional dele chega antes dele. O nosso campo vibracional, ele tem 1 metro de expansão, para frente, para trás, para cima e para baixo, direita e esquerda. Então, ele chega antes, ele vai sacar você. Então tá, você pode estar no seu consultório lindo, no seu espaço lindo, gostoso, mas se você não tá bem, não tá ancorada, não tá legal, ele vai sentir, ele vai sacar. E dependendo do cliente, dependendo da situação que tiver, dependendo de como for, ele vai tentar e ele pode manipular você energeticamente, emocionalmente. E aí, se você não tá bem, se você não tá ali ancorado, se você não tá firme, se você não tá com musculatura, você entra no campo da transferência e aí você vai ficar com muita dificuldade de sair. Então, é muito importante você cuidar da tua mentalidade, cuidar do teu campo vibracional. Perceber tudo isso, todos os dias. Você perceber como é que você entra no trabalho, como é que você sai, como é que você entra de uma sessão, como é que você sai dela, como é que você entra atendendo determinado tipo de demanda, determinado tipo de cliente e você sai dela. Faça o seu próprio prontuário. Dentro do trabalho terapêutico, várias técnicas usam prontuários, né, para poder escrever o cliente. Às vezes, dependendo da técnica, você tem um tratamento seriado, e aí eu não estou falando só de psicologia e psicanálise, tem algumas técnicas terapêuticas que permitem aí um combo de sessões, onde você vai, acorda com o cliente, cria com ele aí um protocolo de atendimento e vai trabalhando ele durante aquela jornada. Então, você faz isso para o seu cliente, faça isso para você. Sabe, faça um prontuário para você poder... É rico, gente, é tão rico, é tão rico você olhar e poder se ver. E aí isso também vai ser um grande instrumento
para você poder ganhar segurança, porque você vai podendo ver a sua própria evolução. E é muito interessante quando a gente pega o nosso prontuário. Eu pegava o meu, eu tinha 2 cadernos dos meus atendimentos, um para o meu cliente, às vezes eu usava ficha, às vezes eu usava cadernos, e um para mim. Meu caderninho azul era o meu prontuário. E eu olhava. E é muito legal a gente ver, olhar a nossa própria evolução, olhar onde a gente derrapou, onde a gente precisa melhorar, o que a gente sentiu. Porque isso vai fazendo com que a gente se aprofunde no nosso processo de autoconhecimento. E lindeusa, uma coisa muito importante, você é a grande nesse processo, você tem que estar um passo à frente. E aí, não estou dizendo que você tem que ser a supra-sumo, falar assim, nossa, mas eu não tenho experiência, Não, é um passinho à frente do seu cliente. Se você souber uma coisinha do seu lugar de verdade, para além do seu cliente, para além daquela pessoa que chega na dor pela qual você já passou, pela qual você entende, compreende de uma conexão de alma para alma, você já vai estar ajudando. Então, esse processo de mergulho, para você poder olhar para você, olhar para a tua mentalidade e tomar muito cuidado com o teu campo vibracional. Porque se você não tiver alinhado, se você não tiver com o campo vibracional bem saudável, você vai estar reforçando crenças. Você pode, né? Você pode estar reforçando crenças no teu cliente. Você pode estar induzindo ele mentalmente. E aí, gente, eu quero falar para você assim, ó, esse processo de indução, ele é sutil. Você não vai perceber, e nem ele, porque vai lá para a camada do inconsciente. E aí ela vai chegar lá, ela vai caminhar através de uma frequência energética, e essa frequência, ela se conecta por ressonância, frequências iguais se atraem para elas crescerem, ficarem maiores, então ela vai lá, cair lá no inconsciente, vai procurar qual é a frequência na qual ela deve se conectar. E ela vai se conectar, vai começar a se acomodar, e aí vai começar a soprar os efeitos no campo do teu cliente e no seu também. Porque lembra, não existe acaso, as pessoas não se encontram por acaso, é sempre por ressonância. Então, é muito importante você cuidar da tua mentalidade, olhar para o teu campo emocional, olhar para o teu campo mental. O que você está falando sobre você? Eu digo sempre para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, para de fazer piadinha engraçada de você. Não tem graça nenhuma você fazer piada de você. A gente não precisa fazer interação fazendo da gente um palco de piada. Toma muito cuidado com o que você fala sobre você. Presta muito atenção no que você fala a respeito de si mesma. Como você se refere a você. Porque essas falas, que às vezes são brincadeirinhas, que você ri, você fala, eu estou sendo bem-humorada, eu estou fazendo piada de mim mesma. Toma muito cuidado com essas brincadeiras. Porque ali está impresso muitas crenças, muitos padrões, muitos modelos mentais que a gente está repetindo. E esses padrões mentais, esses modelos mentais, essas programações, elas vão trabalhando no nosso campo e vão gerando o resultado que a gente está tendo na vida agora. Então, se você não está ganhando dinheiro, se os clientes que estão vindo para você só estão pedindo desconto, é aqueles clientes que pagam a sessão já está desequilibrada, o valor já está desequilibrado e ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E aí você está se sentindo roubada, certo? Por que isso está acontecendo? Essa não é a causa, essa é a consequência de algo que vem antes. E aí você vai descer lá no adubo. E não são as raízes que são o problema. Lembra disso. O problema não é o seu sistema, certo? O seu sistema também passou pela mesma dor que você está passando. Ele também está repetindo os padrões. Da onde vem esse padrão? É transgeracional? É. Mas transgeracionalidade, ela é o caminho. Mas por que isso está reverberando ainda? Isso é real?
É isso que você tem que se questionar. É essa ruptura que você tem que fazer para você mudar. Certo? Não existe mudança sem ruptura. Tá bom? Mudar o teu campo vibracional vai precisar interromper, fazer uma ruptura nesse fluxo mental. E aí você só consegue travando esse processo, olhando para o que está embaixo das tuas raízes. Por isso que é profundo. Tá bom? Cuida disso. Se eu fosse te dizer uma coisa para você começar a fazer isso agora, além de prestar atenção no que você fala sobre você, no que você pensa a respeito de si mesma, é você se observar e fazer o teu próprio prontuário. Essa é uma ferramenta muito importante, porque você vai vendo a sua própria mudança caminhar junto com você. E isso vai virar um instrumento muito rico para você ajudar os teus pacientes. Certo? Um beijo, fica atenta, me manda aqui nos comentários as tuas dúvidas, me acha aí nas redes sociais, porque eu tô aqui, vibrando junto com você no campo, tô conectada contigo. Vamos juntas fazer esse negócio crescer, fazer isso dar certo, porque não tem outro caminho, você sabe o caminho do sucesso, você só precisa lembrar. Sabe por que eu sei disso? Porque você nasceu. Nascer é uma grande prova de que nós sabemos o caminho do sucesso, como diz mestre Bert Hellinger, certo? Se inscreve aí, dá um like e vamos junto. Beijo!